Olá pessoal, meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou administrador e fundador do site tolkienbrasil.com, que é um dos maiores sites relacionados à obra de J.R.R. Tolkien, né, que é o autor do Hobbit, dos Seus Anéis e de obras de fantasia. Meu objetivo sempre foi estudar a obra do Tolkien com uma profundidade que muitas pessoas negligenciam, né? Atualmente muitas pessoas estudam a obra do Tolkien, mas poucas conseguem ter um nível de aprofundamento que é necessário para entender a obra. E foi esse o meu objetivo ao criar o site Tolkien Brasil. Tem quase 20 anos que eu leio e releio as obras do Tolkien e me aprofundo bastante em vários aspectos, tanto da vida quanto da obra dele. Então, esse é um dos objetivos do site e eu estou aqui à disposição de vocês para acrescentar um pouco mais de informações em relação a esse autor, que foi um grande católico, foi muito devoto, tradicional inclusive, e que escreveu obras maravilhosas, uma das obras mais cobiçadas, mais lidas e relidas por todo o mundo afora, né? Entre as 10 obras do mundo mais lidas desde que foi criada a imprensa e tudo mais, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e possam proporcionar para vocês aí um conhecimento e um acréscimo sobre esse grande escritor que é o J.R.R. Tolkien. Tolkien foi um grande escritor do século XX. Muitas pessoas ainda investigam a vida dele, investigam tudo que ele escreveu e não conseguem compreender ainda com a sua máxima extensão aquilo que ele fez. Basicamente, o Tolkien passou a vida dele toda escrevendo sobre mitologia, sobre histórias dos contos de fadas e tudo mais. Foram quase 60 anos escrevendo sobre suas histórias e basicamente poucas pessoas conseguiram realmente a profundidade de conhecimento que ele quis passar através das suas obras. E nisso, vários fãs, vários admiradores sempre escrevem livros, escrevem artigos, produzem material sobre a obra do Tolkien e é algo infindável. O Tolkien é considerado atualmente um dos escritores mais bem-sucedidos na história da humanidade. Ele está sempre na lista dos 10 mais vendidos das obras, sempre é relido. Tem uma adaptação, né, do Senhor dos Anéis, que é considerada a mais premiada da história em termos de fantasia, junto com Titanic e com Ben-Hur, né, tendo 11 Oscars. Além disso, o Tolkien ele é considerado no âmbito literário também como professor de Oxford, né, especialmente nas pesquisas que ele fez em relação a Beowulf e tudo mais. Eu vou falar com vocês um pouco sobre os temas, como o Tolkien elaborou a sua obra e qual é basicamente a sua origem desde a sua criação até passar por todo o processo de elaboração de ideias que ele desenvolveu. É algo realmente muito complexo, eu poderia demorar muitas horas falando e dialogando sobre as técnicas e as formas que o Tolkien utilizou para escrever sua obra, mas eu vou falar para vocês aqui um aspecto geral sobre tudo isso, né? A primeira noção que tem que se ter em relação à obra do Tolkien é imaginar como se você estivesse lendo basicamente um manuscrito medieval. Aqui temos o livro vermelho do Marco Ocidental, né, que é o livro que o Tolkien queria imitar. A ideia central do Tolkien era que esse livro fosse lido como se fosse um manuscrito, como se você tivesse encontrado basicamente um manuscrito em um baú antigo e visto que isso era basicamente um manuscrito que você pudesse ler uma história e que fosse recontada desde sempre. É como se fosse encontrar basicamente os manuscritos, por exemplo, da Ilíada, da Odisseia, e você não tivesse noção nenhuma dessas histórias e finalmente você conseguisse ler e entender essas histórias que foram encontradas. Essa é a noção inicial que o Tolkien tinha em relação ao Senhor dos Anéis, que eram manuscritos encontrados há muito tempo perdidos, né, e
e agora que você finalmente tem a noção dessas fantasias, das histórias que ele criou. Então, para entender isso, para entender esse aspecto da obra do Tolkien, é necessário entender todo o processo de criação dele, né? E inicialmente eu fiz uma divisão, basicamente, em 3 aspectos. Como se fosse o trivium, né, da educação clássica, o Tolkien também pode ser feito numa divisão também dessa forma. A primeira divisão é feita em relação à linguagem, às línguas, que a gente considera como glossopeia. A segunda, mitopeia, que é a criação dos mitos. E a terceira, epopeia. Então são os 3 níveis, as 3 características que o Tolkien utiliza na sua obra para criar tudo aquilo que ele fez em termos de literatura. E esses 3 níveis, ou 3 elementos, são variáveis conforme o espaço e o tempo. E ainda eu vou falar mais sobre isso, tempo e espaço, na obra do Tolkien. Então os 3 elementos podem ser também colocados de certa forma assim: língua, história ou mito, e transmissão ou tradição. São esses 3 focos aí que nós vamos colocar. O primeiro deles é a glossopeia, a criação de línguas artificiais. O Tolkien, desde que ele era criança, ele teve contato com várias línguas, né? Ele estudava com sua mãe, a mãe dele, Mabel Tolkien, ensinava as várias línguas, por exemplo, o alemão, latim, francês, e ele aprendeu com ela muito em relação a línguas, né? E o Tolkien, ele, tendo aprendido com ela, ele passou a ter um gosto especial por estudar as línguas, e isso foi frequente em toda a sua vida. Não foi à toa que ele se tornou um professor de Oxford, especializado aí em filologia e anglo-saxão. Além disso, desde a sua infância, o Tolkien criava línguas próprias, né? Como forma de entretenimento, ele gostava de criar suas próprias línguas, e com isso ele aprendia mais e ampliava mais basicamente tudo aquilo que ele queria criar em termos de fantasia também estava relacionado às próprias línguas. Então, dentro dessa criação de línguas é que começou a surgir as primeiras ideias em relação a criar também ideias e criar o seu próprio mundo, criar suas próprias histórias. Porém, a própria mãe do Tolkien não gostava muito que ele criava suas próprias línguas e tudo mais. Ela queria que ele basicamente estudasse, tivesse foco no estudo e não criasse línguas. Tanto é que as primeiras línguas que ele criou, ele tinha 7 anos e a mãe dele vetou essas criações. Até que o Tolkien tivesse um pouco mais de idade, ele começou a criar outras línguas também com os 10 anos. E sempre foi algo criativo da parte dele, de criar suas próprias línguas aí. Só que aí, com o passar do tempo, ele teve suas próprias ideias em relação às línguas. Toda língua tem, de certa forma, sua origem, seu vínculo histórico, seu vínculo também mitológico, seu vínculo em relação às histórias e à epopeia. Então toda língua tem uma relação com a própria história que ela conta, né? Por exemplo, as mitologias gregas têm aí seu vínculo com a língua grega antiga, a língua aramaica tem relação com as próprias escrituras, ou, por exemplo, as mitologias nórdicas têm também relação com a própria língua nórdica também. Da mesma forma, em relação à própria ideia de criar coisas, de criar mitologia, o Tolkien também tinha essa noção de que as línguas estavam realmente vinculadas à mitologia, que para criar qualquer coisa seria necessário primeiro passar pelo processo criativo das línguas para depois passar a criar suas próprias histórias. Então é nesse segundo ponto que nós entramos, no ponto da mitopeia, que é o ato de criar mitos. Antes de Tolkien existiram outros escritores que planejavam escrever mitologia própria também, porém eles não fizeram da forma como Tolkien fez, eles não criaram algo concreto que fosse algo semelhante à própria realidade. Então nisso Tolkien se tornou inovador. Ele queria criar uma própria mitologia que tivesse as mesmas características de uma mitologia considerada e aceita, como a mitologia grega, mitologia nórdica, etc. E disso, a própria mitologia ela surgiu da ideia do gosto pessoal dele por contos de fadas, né? Além do fato da mãe dele ter ensinado línguas quando ele era criança, ele também teve aí um afeto por contos de fadas, por histórias que a mãe dele contava também e que passava para ele. Então a mãe dele foi o centro e o início de todas as histórias, né? Quando você perguntava para o Tolkien qual a origem de tudo, ele dizia que foi na infância onde ele passou a gostar de ler histórias de fantasia, de contos de fadas e também a criar suas próprias línguas.